Oi, meu nome é Gislene Feitosa, sou especialista em atendimento ao cliente e eu quero ajudar você que tem o seu negócio, que lida com clientes todos os dias, a saber aprimorar, digamos assim, o seu atendimento. Já aconteceu com você de algum cliente vir até o seu local de trabalho, a sua loja e não voltar mais? E você ficou se perguntando o que eu fiz de errado? O que aconteceu com esse cliente? Eu fiz tudo certinho, atendi da minha melhor maneira possível. Ele nem retornou, nem me disse se aconteceu alguma coisa, simplesmente sumiu. Eu vou te ajudar a contornar essas e outras situações aqui no meu canal. Acredita que a excelência no atendimento pode elevar as suas vendas, trazer mais dinheiro no caixa, mais satisfação para o cliente e consegue fidelizá-lo? Se sua resposta foi sim para todas elas, você está no canal certo. Primeira coisa que todo mundo reclama, que todo mundo fala: ah, mas meu cliente não volta, ai socorro, não sei o que eu fiz tudo direitinho, mas e agora? O que eu faço? Eu já tentei baixar o preço, eu já fiz promoção e ele não volta. Tá aí, gente. Você pode fazer o que você quiser, pode fazer promoção, pode reduzir o preço, dar de graça pro seu cliente. Mas se ele não gostar do que ele viu, do que ele sentiu no ambiente do seu lugar, do seu estabelecimento ou no atendimento prestado, ele não vai voltar. Tudo isso porque quando a gente vai em algum lugar, a gente gera uma experiência. Essa experiência nos faz lembrar daquele lugar. Então, vamos supor que você foi num lugar e foi super mal atendido. Vamos colocar aqui que você foi no restaurante que você queria muito ir, que você estava super ansioso porque falaram que era bom. Só que chegando lá, já tinha uma fila de espera enorme, você já teve que esperar, já ficou estressado porque você estava esperando. E mesmo assim, logo depois de conseguir uma mesa, um lugar, as pessoas não te atenderam bem. Ou trouxeram algo que você não pediu, trocaram seu pedido, não prestaram atenção no que você pediu. Isso tudo gera uma emoção muito negativa. Na verdade, dá vontade de levantar da mesa e não voltar nunca mais. Dá vontade de ir embora, não pagar nada, falar não volto mais aqui. Só que às vezes, isso não necessariamente acontece no seu ambiente de trabalho, no seu lugar, tá? Mas a gente tem que estar atento aos detalhes. Se coloca no lugar do cliente, um pouquinho. A gente precisa dessa troca para poder entender um pouco a cabeça do seu cliente. Seja em qualquer área que você atue hoje, seja na área de beleza, na área de saúde, na área, enfim, qualquer área, de restaurantes, comida, fast food, o que for, gente, o atendimento é a porta de entrada. É a mesma coisa de você ir no dentista, por exemplo, e aí o dentista, quando ele vai abrir a boca, sorrir pra você, os dentes estão todos podres. Me diz, você vai fazer o tratamento com esse dentista que está com os dentes todos podres? Eu duvido muito, né? Porque se um profissional não cuida do seu próprio dente, quem dirá do seu, né? Então, o atendimento é mais ou menos isso. Quando um cliente chega até o seu lugar de trabalho, você tem que prestar atenção na necessidade dele. Nossa, começou a chover agora, gente. Quem gosta de barulho de chuva, aproveitem o efeito sonoro. Então, quando você chega no estabelecimento, o atendimento é primordial, porque a gente tem que se adequar à necessidade do cliente. Cada cliente é diferente.
graças a Deus, nós somos diferentes. Se vocês olharem a palma da mão, ela tem esses riscos, né? Esses traços. Algumas religiões, algumas crenças dizem que tem significado, enfim, não vamos entrar aqui no mérito. Mas o que eu quero dizer é que se você olhar até mesmo a palma da tua mão, uma não é igual à outra. Se você pegar qualquer pessoa, você nunca vai encontrar uma igual à outra. É por isso que antigamente se tiravam as digitais, para reconhecer a pessoa, porque não existe no mundo nenhuma digital igual a outra. E o cliente é assim, ele é um ser humano, ele é único, ele tem as especificidades dele, então a gente tem que se atentar a isso, nos detalhes. Se você prestar atenção nos detalhes, você atende muito bem o seu cliente, traz surpresa para ele, ele fica satisfeito e vai regressar ao seu ambiente de trabalho, ao seu local, onde você presta esse serviço. Primeiro de tudo, você tem que sim fornecer um bom serviço, tá? Não adianta ter um excelente atendimento e o serviço ser ruim. Não adianta ser péssimo, tá? Então, primeiramente, tenha o melhor do seu cliente, de produto, de serviços. Preste muita atenção no ambiente que você vai receber esse cliente. Se você já tem um local físico, preste atenção principalmente nas cores, nas vestimentas, se você tiver funcionários, nas vestimentas dos funcionários, como que está alinhado, como que está a aparência das pessoas que irão receber. Dependendo do ramo, como eu dei o exemplo do dentista, é muito importante tudo isso estar alinhado ao que você promete entregar para o seu cliente. É igual quando você vai no cabeleireiro. A primeira coisa que você olha é pro cabelo do cabeleireiro ou da cabeleireira. Tá hidratado? Tem brilho? Ah, então esse é um bom profissional. Se ele cuida do próprio cabelo, ele vai cuidar bem do meu cabelo também. Só isso não é suficiente, tá? O atendimento ele é muito mais além. Isso também é atendimento, embora não pareça, mas é. Porque os primeiros 5 segundos vão determinar se o cliente ele tem uma certa confiança no seu trabalho ou não. Principalmente se é um cliente novo. Que é quase impossível você conquistar um cliente só... eu faço escova progressiva, um exemplo. Tá, eu quero ver o seu trabalho. Como que é a sua escova progressiva? Será que ela lisa mesmo? Ah, mas o cabelo é cacheado e agora eu não vi nenhum resultado, eu preciso ver. Então, por isso que é importante também para quem trabalha nessas redes de beleza, nesse âmbito em geral da beleza, ou em qualquer âmbito, é muito importante você ter um portfólio do seu trabalho. É importante hoje manter redes sociais e tudo isso também envolve um excelente atendimento. Não basta só colocar foto bonita, ter tudo lindo e maravilhoso e na hora de atender o cliente não prestar atenção no que ele diz. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, ok? Nesse momento eu estou reformando o apartamento, né? Que em breve eu irei mudar, eu, meu marido, minha família, meu filhinho. E nós fomos até uma rede famosa que vende sofás. Enfim, chegando lá eu esclareci para o vendedor que, pelo fato de ser apartamento, tudo tem que ser milimetricamente feito, calculado, para que a gente faça caber tudo que a gente tem que colocar lá dentro do apartamento. Quem mora em apartamento sabe que é apertamento, na maioria dos casos, então tem que ser tudo medido. Então a gente já foi com o intuito de achar uma condição de que ou que mandasse fazer esse sofá, ou que ele tivesse uma medida de no máximo 1,70 m. Tá? Então a primeira coisa foi eu esclarecer exatamente isso que eu acabei de falar pra vocês. Olha, oi, tudo bem? Prazer.
E uma coisa interessante, a primeira coisa que aconteceu, ele falou, sejam muito bem-vindos, em que posso ajudar? Ele não disse o nome dele, nem perguntou o nosso. Isso é uma coisa muito importante no atendimento. Você saber o nome do seu cliente. Ou quando você vai a algum lugar, você gosta de ser chamado, oi, fulano, ô mocinha, mocinho, senhor, senhora. Ou você prefere ser chamado pelo nome? É o seu nome. Né? Quando nós ouvimos o nosso nome, a gente se sente importante. Cria um vínculo, tem uma certa conexão, uma certa intimidade. Não intimidade, mas cria uma proximidade, uma coisa mais próxima. E às vezes esses nomes, mocinha, moça, senhora, irrita. Dependendo da pessoa, ela fica irritada. Ela não gosta. Tem gente que não gosta de ser chamada de senhora, por exemplo. Quantas pessoas que a gente chama... Ou seja, não me chama de senhora, não. Me chama de senhora, não. A senhora tá no céu. Não é assim? Então, lembre-se que seu cliente é único. Cada um pensa de um jeito. E tá tudo bem. É assim que tem que ser. É por isso que nós estamos aqui. Para atender da melhor maneira e de forma igualitária. De forma única, cada um deles. Pois bem, essa questão do nome é muito importante. Depois eu vou falar mais a fundo em outro vídeo, porque tem muito conteúdo sobre isso. Depois eu entro mais a fundo na questão do nome. Mas ele falou, seja bem-vindo, ok? Eu falei, olha, nós estamos procurando um sofá que tenha no máximo 1,70 m, porque a gente vai se mudar para apartamento e tudo tem que ser medido certinho. Então, a gente tem que ver primeiro o tamanho do sofá, se nós encontramos essa medida, para comprar a mesa, ou vice-versa. Ou primeiro a mesa e depois o sofá. Mas por isso que a gente já está pesquisando para ter uma média de tamanho. Existe um tamanho padrão ou não existe, porque assim, a gente né, não estava procurando sofá. Então a gente começou a procurar agora, então é normal a gente fazer essa pesquisa. E aí ele falou assim, olha, 1,70 m eu não tenho, mas eu tenho 1,64 m. Falei, opa, ok, vamos ver, né, porque é menor e cabe. Aí ele falou, olha, e aí começou a falar as qualidades do produto, o que era impermeável, etc, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, que interessante, que legal. Aí ele fez uma demonstração, riscou com uma caneta, depois passou um pano pra limpar. Eu falei, ótimo, isso é muito bom, porque tem um filho de 3 anos. E você sabe como é criança, né? Nesse momento, ele me solta. Gente, eu tô dando risada porque eu sou muito analítica quando eu vou num lugar. E eu não consigo deixar passar as coisas. E aí ele me solta essa. Ah, pra quem tem cachorro também, né, que faz sujeira. Oi? O que eu acabei de falar pra ele. Ele não me perguntou se eu tinha filho. Eu falei, eu dei essa informação valiosa pra ele e ele não soube aproveitar. Ele não soube fisgar o cliente naquele momento. Ele falou de cachorro. Não tô falando de cachorro, não tô falando de gato. Vocês entendem? Eu não falei pra ele que eu tinha um cachorro. Eu falei que eu tinha um filho. Um filho, uma criança de 3 anos. Se eu tivesse falado, nossa, maravilhoso, porque eu tenho um cachorro. Aí ele falou, nossa, excelente. Aí ele complementa. Porque aí ele pegaria esse gancho meu, essa oportunidade, pra agregar. Pra fazer eu ter mais vontade de ter aquele produto. Porque ele viu que eu tenho necessidade. Ele viu a minha necessidade ali. Mas não soube aproveitar. Por quê? Porque não sabe escutar. A pessoa tá tão afobada para vender, quer vender, tem um script pronto na cabeça dela, que ela não presta atenção no cliente, no que o cliente diz, no que o cliente quer, no que o cliente precisa, não o que eu quero vender.
Era nítido que ele queria vender aquele sofá pra mim, pro meu esposo. Mas era isso que a gente precisava? Poxa, eu falei que eu tinha um filho de 3 anos. Ali ele já pegava o gancho e falava assim, nossa, então vai ser perfeito pra você. Seu filho já riscou algum sofá seu? Faz pergunta. Se a cliente abriu uma coisa pessoal da vida dela, ela vai te responder. Ela tá aberta. E se não te responder, não tem problema. Você tentou. E ali você vai calibrando o seu atendimento de acordo com o que o cliente vai liberando. Tem cliente que não gosta de falar da vida pessoal. Tem cliente que já gosta. Tem cliente que sente a necessidade de falar por algum motivo, que foi o meu caso. Quando ele falou da questão de riscar e poder limpar, na hora eu falei, vai ser perfeito pra mim, porque eu tenho um filho pequeno. Então, eu vi naquele momento a oportunidade de dar uma informação importante pra ele. E realmente eu testei pra ver se ele saberia aproveitar. Mas ele não soube. E aí, ele já entrou pra falar de preço. Falou, o que eu posso fazer hoje? Posso falar com o meu gerente pra vocês levarem esse sofá hoje pra casa? Eu tinha acabado de falar pra ele que nós estávamos no período de reforma do apartamento, que o sofá não era para agora, que a gente estava pesquisando. Aí eu tive que repetir. Falei, não, a gente não vai se mudar agora. E assim, tem cliente que não repete. Não repete. Tem cliente que já fica irritado neste momento e vai embora. Você perdeu a vida de besteira. Tá? Mas eu dei uma oportunidade pra ele. Falei, olha, não, a gente tá em reforma ainda, tá no processo ainda de elétrica, gesso, então tem muita coisa pra fazer. Não é agora que nós vamos nos mudar. Então seria mais pra frente. A gente só quer ter certeza se tem esse sofá, porque se for o caso, a gente pode comprar, pedir pra entregar depois. Ele, sim, dá pra fazer isso, se vocês precisarem, dá pra vocês agendarem a entrega, porque esse sofá, por exemplo, fica pronto se mandar fazer, porque esse tem que mandar fazer, ele falou e tal. Ele fica pronto daqui 15 dias. Aí eu falei, 15 dias ainda não terminou a obra. Aí ele falou, mas não tem problema, a gente segura então pra você. Aí vocês agendam direitinho, só avisar e a gente segura. Eu falei, beleza, ok, já tá melhorando. E aí eu fui dar uma olhada nos outros sofás, porque ele só deu uma opção de um sofá, né? E aí tinha um sofá um pouco maior, aí ele falou assim, esses todos são maiores, esses daí são de 1 metro, acho que era 1,80 m. E aí ele nem deu oportunidade de eu olhar. E eu me interessei por outro pelo fato de ser baú, sofá baú. Porque quem mora em apartamento também, né? Você quer mais espaço. O que você puder guardar num lugar pequeno, melhor ainda, que não fique amontoado, que não fique feio, você quer mais espaço. E aí cabe sondar o cliente, né? Você já olhou a mesa? Você já olhou o tamanho? Será que não caberia nesse espaço de 1,80 m? Porque se couber, eu tenho essa e essa e essa opção. O que você procura? Você entende? Você tem que entender o que o cliente está procurando. Você tem que sondar esse cliente. Você tem que atender ele da melhor maneira possível. E eu não tenho uma fórmula mágica, um globo que prevê o futuro para saber o que o cliente quer se eu não perguntar para ele. Tem gente que não pergunta, que faz assim, gente que vomita as coisas em cima do cliente. Parece uma URA, parece um robozinho, que tem já as opções prontas ali. E não é assim. Não é assim. É aí que você perde venda. É aí que o cliente fica irritado. É aí que o cliente não volta. E é aí que o cliente pega ranço. Ranço. Que não consegue nem ouvir. Por conta de uma pessoa que atendeu errado. Aí você fala, mas eu fiz tudo certo. Por que eu não vendo? Por que o cliente não volta? Mas não acabou ainda não. Esse atendimento, gente, foi... Eu falei, eu tenho que compartilhar. O rapaz era bonzinho. Ele era simpático.
mas tinha esse defeito de não saber escutar o cliente. Aí eu falei, poxa, bacana esse do baú, porque a gente vai morar em apartamento, então, nossa, eu fiquei encantada pelo sofá baú. Aí ele me solta e falou assim, só que não cabe tanta coisa não, né? Eu falando que era maravilhoso, eu enaltecendo o produto deles, e ele falou, só que é ruim que não cabe muita coisa, né? Oi? Você tá falando mal do produto? Como não cabe muita coisa? O que é muita coisa? Você sabe o que eu quero guardar ali? Que outra? Como você fala mal do seu produto? Você entende? Naquela hora, meu marido falou assim: imagina, enorme. Cabe aí tranquilamente, 2, 3 travesseiros, que nem tá aqui. Porque ele tinha a demonstração. Ele fica exposto e tinha 2 travesseiros e um edredom. Cara, conseguiu guardar 2 travesseiros e um edredom. E não é grande, não cabe nada. Então, realmente é muito relativo essa coisa de grande, pequeno. O que é muita coisa para você pode ser pouca coisa para mim e vice-versa, mas o cliente tem que falar isso. Ah, não cabe muita coisa. Ah, o que você pretende guardar aqui? O cliente vai falar. Você fez uma pergunta aberta para ele. Não tem como ele responder sim ou não. Ele vai falar: ah, quero guardar isso, isso, isso. Sei lá, eu vou guardar os brinquedos do meu filho aí. Ah, eu quero guardar edredom. Porque quando tiver frio, eu vou tirar e vou deitar aqui no sofá e vou ficar deitada no sofá. Ou N coisas. Mas pergunte, porque aí tem como você argumentar com o cliente. Se você não sabe, você vai falar o quê? Você vai falar o que está na sua cabeça, o que você acha que você guardaria, de acordo com as suas experiências? Entenda que aqui não é você o cliente. Você é o vendedor. Você está vendendo seu produto ou seu serviço. Então, saiba escutar o seu cliente. Atenda a necessidade do seu cliente. Aí, no final, ele falou assim, mas o que eu posso fazer para vocês fecharem hoje? Para vocês já levarem esse sofá. Gente, não, é pra rir, né? Você viu? Vocês conseguem identificar o tanto de erro que ele cometeu? É que eu sou uma pessoa paciente. E eu demonstrei que eu estava com pressa. Naquele dia especificamente, a gente só foi para ver se tinha tamanho e preço. Você entende? O cliente ele demonstra pressa, então você tem que atender ele o mais ágil possível, dentro do que ele procura. Presta atenção, faz pergunta aberta, deixa o cliente falar. E aí você vai entregando. Porque às vezes, nessa fobia, essa afobação, na verdade, de você tentar vender a todo custo, você perde um cliente futuro. Porque às vezes o cliente não vai comprar naquele dia. Mas se ele gostou do seu atendimento, ele vai dar prioridade para quê? Para o João que atendeu ele super bem, que a pessoa ficou encantada com o atendimento, já sabe todos os benefícios do produto, tudo que ele entrega, preço, as vantagens e desvantagens de ter ou não ter o produto dele, ou com a Rosinha da esquina que atendeu ele mal, ou que ele nem sabe como que é o produto dela. É claro que ele vai lembrar do João. Entende? Como é importante, às vezes a gente trabalha uma venda futura. Não é para agora. Não precisa ser agora. Quantas vezes eu atendi clientes que não compraram nada comigo no dia, mas que dias depois ligaram e pediram para falar comigo. Porque eu ofereci o produto, porque eu expliquei, porque eu atendi bem. A pessoa lembrou meu nome, falou comigo uma vez, por telefone. Nem a minha cara ele viu. Mas ele queria falar com quem? Com a Gislene. Por quê? Porque atendeu ele bem. Porque ofereceu o que ele queria, o que ele precisava. E ele queria falar comigo. Queria fechar a venda comigo. Então, vocês entendem como é importante atender muito bem o seu cliente? E sempre, sempre se apresentem. Oi, meu nome é Gislene.
Em que posso ajudar, senhor fulano, senhor Beltrano? Qual o seu nome, se você atende presencialmente? Qual o seu nome? Oi, senhora Rosana, tudo bem? Me chamo Gislene, estou aqui para te auxiliar. O que a senhora procura hoje? Ou se você trabalha em um estabelecimento que presta serviços, como no ramo de beleza, um exemplo. Oi, senhora Gislene, tudo bem? Seja bem-vinda. Em breve iremos atender a senhora. Aceita uma água, um café. Seja cordial com o seu cliente. Veja o que ele precisa, o que ele procura. Às vezes está um dia super quente, você vai num lugar, não tem nem água. E você veio correndo da rua, chegou no lugar, e você não é recepcionada nem com água. E é o mínimo. Porque água, gente, hoje em dia você precisa beber. Então, assim, preste atenção nos detalhes. Como que o seu cliente costuma chegar no seu estúdio, no seu salão, no seu restaurante? É um cliente mais simples, é intermediário, mais robusto. Porque dependendo do grau do cliente, você vai ter que atendê-lo de acordo com as necessidades dele. Eu atendia por telefone. Então, eu atendia muito por telefone. Tinha vezes que eu atendia um cliente que era milionário. E aí eu lidava com ele da maneira que ele deveria ser tratado. E a mesma coisa acontecia quando eu atendia um cliente que estava bebendo. Não mudava essa questão de atender bem. Mudava a necessidade que o cliente tinha naquele momento. Então, se era um cliente mais simples, eu jamais usava palavras muito rebuscadas. Não tem necessidade, ele não vai entender, ele vai ficar constrangido. Às vezes ele não vai falar o problema dele, porque ele vai ficar com vergonha. Eles ficam com vergonha, gente. Com vergonha. A mesma coisa acontece com uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito alto. A pessoa, ela frequenta outros lugares, ela está acostumada com vocabulário diferente. E se você tem um vocabulário muito pobre, o que vai acontecer? A pessoa vai esnobar você, vai rir da tua cara. Então, para você passar credibilidade para o seu cliente, você tem que saber dosar e saber identificar muito bem cada nível do cliente que você atende. Então, o atendimento é primordial, porque se você entende a necessidade do cliente, atende ele bem, surpreende esse cliente. Aí você fala assim, como surpreender esse cliente? É você entregar além do que ele estava esperando. Além. Se ele esperava chegar, se ele está acostumado a ir num lugar, por exemplo, que nem eu falei pra você, você chega cansada num lugar, vai ser atendido, nem água te oferecem. Quando você vai em outro e te oferecem água, café, suco, sei lá o que, você já fica, opa, aqui é diferente. Tem o mesmo serviço, não tem? Mas, opa, aqui é diferente. Eu tô pagando o mesmo valor, só que eu tô tendo uma recepção diferente. Eu tô surpreendida. Entendeu? Então, essa surpresa gera uma emoção positiva. E você quer voltar. É natural. É natural. Não dizem que quando... Tem um ditado mais ou menos assim, quando o cachorro prova comida boa, ele não quer mais servir ao lixo. Alguma coisa assim. Quando a gente prova comida boa, que a gente não tá acostumado com comida boa, coisa boa, você quer voltar até uma coisa inferior? Eu acredito que não. É igual gente que ganha dinheiro, que é pobre e fica rico. Pergunta se o pobre que ficou rico quer voltar para a pobreza. Pergunta. Fala assim, olha, volta. Duvido você voltar a ficar pobre, viver a vida que você tinha antes. Você prefere continuar pobre ou ter a vida agora? Testa um mês de riqueza para ver se ele volta. Ele não volta, gente. Isso é normal, isso é é do ser humano, é inerente do ser humano. Então, a gente sempre está evoluindo, que é o melhor. Então, se você provou o melhor, você não volta para o pior, nem para o menos pior.
Só se for necessidade. Não tem ninguém mais para fazer aquilo e você precisa urgente, aí você faz. Num lugar que você, ou você foi mal atendido, não sei, ou tem essa questão de que falta alguns critérios ali, porque não tem um concorrente a nível para superar minhas expectativas. Porque se tiver um, você não volta mais. Não volta. Então, tá vendo? Eu vou resumir aqui o que é mais importante você ter no seu atendimento. Primeiro, saiba o nome do seu cliente. Chame ele pelo nome. Importante ele saber também quem é você. Qual o seu nome? Se for um funcionário, por que você acha que os funcionários do McDonald's, do Outback, todos têm um crachazinho com o nome? Simples. Para a pessoa saber quem você é, para poder te chamar pelo nome se ela quiser. Mas você não pode se dar o luxo de não chamar o seu cliente pelo nome. Você tem que saber o nome dele. A primeira coisa é chamar pelo nome. Sim? Entenda, segunda coisa, entenda a necessidade do seu cliente. O que ele procura. Um exemplo. Eu vou numa rede de bolos super famosas, porque o bolo é maravilhoso, delicioso. Você deve saber qual que é. Para comprar um bolo de aniversário para minha mãe, porque eu quero fazer uma surpresa para ela. Eu estou lá comprando uma surpresa deliciosa para minha mãe. Eu não estou simplesmente comprando um bolo. Essa é a minha necessidade. E qual é a necessidade do seu cliente? Você entende que não é só um serviço? Eu vou na loja de carros, eu quero um carro, ou eu estou realizando um sonho de ter o carro que eu desejo? Entende que não é só isso? Não é só um produto específico, não é só um serviço específico? A pessoa gera emoção. Quando eu vou fazer minhas sobrancelhas, eu tô querendo só limpar as sobrancelhas, aplicar uma rena, ou eu quero sair com uma sobrancelha perfeita, que eu olhe todos os dias e me sinta bem? O que você vende para o seu cliente? O que você entrega para o seu cliente? Preste atenção na necessidade dele. Terceira, cada detalhe importa. Desde a entrada do teu cliente no seu estabelecimento até a saída desse cliente. Mime esse cliente da maneira que ele precisa, de acordo com as necessidades dele. Ele sempre vai voltar. Ele vai se sentir bem. E o quarto é surpreenda ele sempre. Sempre. O cliente, ele gosta dessa exclusividade. Você não gosta de ir no estabelecimento, em algum lugar, que a pessoa lembrou de você? Poxa, que legal que você voltou, senhora Gislene. E aí, como que tava a comida no dia anterior lá? Eu não deu tempo de falar com vocês e tal. Isso dá atenção para essa atividade. É você realmente se importar com o que o cliente pede, o que o cliente sente. E é sempre bom ter esse feedback do cliente, tá? Saber o que precisa melhorar. Às vezes o cliente reclama de incômodo numa cadeira. Você fala, opa, eu tenho que melhorar essa cadeira aí. Não deixa passar isso não, gente. São nesses detalhes que a gente pega e aprimora os nossos serviços, as nossas entregas. Então, é muito importante. E você viu que são diquinhas simples, mas que se praticada todos os dias, isso vai gerar um aumento de caixa, vai gerar um aumento de agenda. Muitas pessoas irão procurar vocês. E a satisfação do cliente é sempre importante. Procure saber se ele realmente está satisfeito com o serviço. E é muito importante também saber atender muito bem o seu cliente pelo telefone, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. É muito importante. Não demore para atender o seu cliente. Muitas pessoas pecam aí, perdem clientes aí. Se você não tem condições de manter uma pessoa que fique focada só em mídias, só por telefone,
Não tenha. Não tenha nem WhatsApp da empresa, não tenha nenhuma rede que a pessoa possa enviar mensagem e ser respondida. Tá? Se tiver esse tipo de problema, avise a cliente. Estamos com uma demanda. Isso também não pode ser corriqueiro, porque a pessoa cansa. Estamos com uma demanda muito alta, atenderemos em breve, no máximo em 20 minutos. Quando você liga para uma empresa grande, geralmente elas falam: estamos com uma fila de espera. Seu atendimento acontecerá em no máximo 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos. Eles te avisam. Se o cliente quiser esperar, ok, senão ele desliga. É importante essa transparência para o cliente. É muito importante saber que você está trabalhando ali, mas está sendo íntegro, sincero com o seu cliente. Ele sente isso. Seu cliente é a pessoa mais importante do seu negócio. Então, trate ele da melhor maneira possível. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixem aqui os comentários. Por favor, tente isso, essas dicas no negócio de vocês. Depois me contem o que aconteceu, o que mudou, se vocês estão praticando, pra gente trabalhar essa jornada juntos. Eu quero muito, de coração, poder ajudar vocês. E daqui a pouco tem mais vídeos. Tem mais vídeos, mais dicas nesse canal, que eu acho importantíssimo. E eu vou falar do jeito Disney de encantar os clientes. Por que será, hein, que a Disney é tão impecável no atendimento? Por que ela é referência? Por que todo mundo que vai quer voltar? Por que todo mundo sonha em ir pra Disney? O que tem de mágico lá? Essas e outras dicas sobre a Disney eu conto pra vocês no próximo vídeo. Não percam! Tá impecável. Vocês vão amar cada dica maravilhosa. Tá show de bola, gente. Então, um beijo, gratidão e seguimos juntos rumo à excelência no atendimento e qualidade. Vamos encantar os nossos clientes? Com certeza, e contem comigo para isso. Um grande beijo.